Olá, boa noite. O UX TV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. Caxias do Sul cedia mostra inédita na cidade com obras de Iberê Camargo. Frutas, verduras e legumes são a combinação ideal para manter o colesterol bom. Veja a partir de agora. Começamos o UX TV Notícias desta segunda-feira falando sobre a crise na saúde do sistema bancário dos Estados Unidos e a dimensão disso tudo na economia mundial. O governo norte-americano tem uma dívida de cerca de 14 trilhões de dólares que se tornou impagável na semana passada. As bolsas de valores de todo o mundo iniciaram a semana de turbulência em virtude dos desdobramentos deste problema financeiro. Aqui comigo o professor do curso de Economia da UX, Cláudio Branchieri. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, professor, eu lembro que no mês de março, quando o presidente Barack Obama esteve no Brasil, ele deu uma entrevista exclusiva à revista Veja por e-mail e naquele momento ele afirmou que não havia possibilidade do Império Americano ter um declínio ou sofrer um declínio. Com essa crise hoje, como é que o senhor avalia essa declaração dele? O Império Americano está em declínio? Sim. Bom, o Império Americano, ele enfrenta um declínio, até por conta da ameaça chinesa hoje, né? Que hoje faz sombra, né, a esse poder econômico americano. Mas eu acho que o sentido que ele quis dizer é de que toda a credibilidade conseguida pelos Estados Unidos ao longo do século XX, que essa sim não seria colocada em xeque por conta de eventuais dificuldades que ele veio enfrentar, então, ali junto ao Congresso americano. Eu particularmente acho que sim, né? A importância da economia americana no cenário mundial devagarinho está diminuindo, mas isso não diminui ainda a importância, né, do país. Do país no cenário econômico. E esta crise, professor, qual é a origem dessa crise que estourou aí na mídia na semana passada? Bom, a origem remonta, né, aos empréstimos subprime, que durante toda a primeira década do século XXI aconteceram dentro da economia americana. Essa crise estourou em 2008, né? O presidente Barack Obama estava recém sendo empossado. Tá? Quando ele assumiu, essa dívida era de 10 trilhões de dólares. E ao longo dos últimos 3 anos, ela saltou 4 trilhões de dólares. Muito em virtude dos esforços do presidente Obama, no sentido de fazer com que a economia mantivesse sua dinâmica, né, e de salvar o sistema financeiro, né, praticamente falido ao longo de uma década de empréstimos mal sucedidos às pessoas americanas. Mas tem a ver com os sistemas de hipoteca que os americanos Exatamente. adotam para comprar imóveis? Isso. Na verdade, o subprime é um empréstimo de baixa qualidade, né, a pessoas com pouca capacidade de pagamento. Em virtude do excesso de liquidez que existia na economia americana, os bancos acabaram recorrendo, né, para poder manter sua carteira de empréstimos a uma ampliação dos seus limites de crédito para esse tipo de pagador com capacidade de pagamento duvidosa, que se tornou não tão duvidosa assim, porque na verdade o calote veio acontecer, os bancos entraram em dificuldade. Uma inadimplência enorme. Uma inadimplência enorme e isso fez, num primeiro momento, as hipotecas inflarem nos Estados Unidos e aí elas serviram como garantia dos empréstimos. Depois esses preços dessas hipotecas despencaram, já não se garantia mais empréstimos, aí os bancos acabaram tentando cobrar e aí isso resultou num círculo, né, que resultou... uma bola de neve, como se chama. Cujo resultado é esse que a gente acaba de... A gente percebeu. Em 2008 a crise econômica mundial aparecendo, e em 2011 ela se aprofundando. E, professora, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o Brasil não está imune a essa crise financeira mundial, enfim, agora que desembocou na semana passada, mas que está em situação mais confortável do que no início das turbulências globais no final de 2008. O Brasil pode ser afetado e como? Bom, o Brasil não é uma ilha, né? No cenário econômico mundial, obviamente, nós teremos reflexos. E tem negócios com os Estados Unidos, como... Isso, os impactos são mais no que diz respeito... O Brasil hoje, mais de 80% da sua pauta de exportação são commodities. Então, basicamente, o impacto no Brasil, no que diz respeito à sua economia, se dará no preço das commodities, cuja demanda mundial tende a reduzir em virtude
com certeza, do que virá a ser uma desaceleração da economia mundial nos próximos 1, 2 anos. Né? E eu acho que essa desaceleração é algo que nós não vamos conseguir escapar. E isso tem a ver, professor, com a questão da importação dos Estados Unidos com os nossos produtos? Eles tendem a diminuir essa importação? Na verdade, o que é o triangular? Hoje nós vendemos commodities para o mundo. Hoje o Brasil deixa de ser um país exportador de produtos manufaturados, né, para ser um exportador de commodities. Quem hoje é o grande exportador de manufaturados é a China. É a China. Obviamente, essa demanda da China em relação aos demandas americanas de produtos chineses deve reduzir. E provavelmente isso vai nos afetar no preço das commodities. Né? Esse vai ser o impacto mais visível no que diz respeito a esta crise que está. E os países do G7, professor? Como é que eles estão driblando essa situação toda? Olha, também lá tem uma crise, né? Isso. O que acontece? Assim, eu estava hoje lendo um economista do qual sou fã, que foi Paul Krugman, foi Prêmio Nobel de Economia de 2008, e ele chamou os analistas, esses que rebaixaram a dívida americana, de palhaço. Não chego aí tão longe quanto ele foi, mas eu também achei um exagero. Porque existem países na Europa com muito mais risco de não pagar a dívida do que os Estados Unidos. Por uma razão simples, né? Os Estados Unidos ainda têm uma capacidade de imprimir moeda. Os Estados Unidos imprimem a moeda mundial. Como é que eu vou dar calote se eu tenho a máquina de imprimir moeda? Isso hoje, o Greenspan, que foi o antecessor do presidente, na presidente do FED, já tinha alertado hoje. O risco de calote americano é zero, porque eles imprimem moeda. Na Europa já não é zero. Então a França, a Itália, a Espanha, essas economias, a Grécia. O problema da Grécia é que a Grécia é pequenininha, né? Mas hoje economias que fazem parte do G7, elas hoje estão em situação fiscal de longo prazo muito mais grave do que a americana, e essa agência não rebaixou o título deles da mesma maneira como rebaixou na americana. Tá? Ela errou na análise, inclusive, foi apontado um erro de 2 trilhões de dólares, ela não voltou atrás na análise. Eu acho que ela fez uma barberagem aí, trazendo insegurança num cenário que não é tão inseguro assim no que diz respeito à crise americana. Tá certo. Professor Cláudio Branchieri, muito obrigada pela sua entrevista aqui no UX TV Notícias. Ok, muito obrigado, disponha. Ok. Depois do intervalo, o nosso assunto é colesterol. Não saia daí. O 8 de agosto é lembrado como o Dia Nacional de Controle do Colesterol. A data ressalta a importância de mudar alguns hábitos para se ter uma boa qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares matam 300 mil pessoas por ano no Brasil. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 50% dos infartos estão relacionados ao nível de colesterol. Atualmente, 40% dos brasileiros têm a taxa elevada. Eu me preocupo. Me preocupo. O que é, em geral, assim, a sua alimentação no dia a dia? Verdura. Agora, né? Líquido bastante. Porque antes era como? Bastante gordura. Tudo que é guloseima. Eu me preocupa um pouco, mas eu, graças a Deus, eu estou bem, não tenho... Tá sempre normal. Tá normal o seu colesterol? Tá. Quanto que ele tá? Tá 110 ou 120. Como que é a sua alimentação? Me cuido um pouco no sal, na gordura, né? Tem que cuidar um pouco da saúde, né? Mas que eu tenho problema de pressão. Frutas, verduras e legumes são a combinação ideal para manter o colesterol bom, o chamado HDL. Mas somente isso não basta. O exercício físico é comprovadamente o hábito de vida mais eficaz para aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Quanto aos alimentos, a gente pode incentivar o consumo de nozes, castanhas, oleaginosas em geral e o azeite de oliva. Procurar os alimentos que não tenham gordura saturada de origem animal, por exemplo. O leite, né? A gente, ao invés de ingerir o leite integral, a gente pode estar optando pelo leite desnatado, que vai ter o mesmo valor nutricional, as mesmas propriedades benéficas do leite integral. A única coisa que não vai ter vai ser a gordura. A mesma coisa a questão dos queijos, quanto mais branco ele for, né, o queijo ricota, o queijo Minas, ele vai ter menos gordura do que os queijos mais amarelos. E quanto aos industrializados, é comparar o rótulo e consumir aquele que tiver menos gordura. O cardiologista destaca que o mais preocupante é que o colesterol não apresenta sintomas. O colesterol é preocupante porque ele pode ocasionar obstrução das artérias, tanto a nível do coração como dos vasos periféricos, e pode ocasionar
doenças graves como infarto do miocárdio e isquemia cerebral, além de outras. A prevenção é o primeiro passo para controlar o colesterol. De não deixar chegar nesse ponto, de ter uma doença séria. Então, as pessoas devem procurar para não ter a doença, né? E não chegar num ponto que as coisas fiquem mais difíceis para o seu tratamento. Eu acho que, para iniciar o tratamento, o próprio clínico geral, os postos de saúde também já podem adiantar isso para um cardiologista, já podem pedir também exames de colesterol, de triglicerídeos. A aposentada Inês não se descuida. Olha, o meu tá 156, o último exame que eu fiz. É? Tá bom, então. Tá. E como que é a sua alimentação no dia a dia? Olha, eu procuro comprar sempre carnes magras, uso pouco azeite. Eu procuro cuidar. Quer dizer, lá em casa, procuro evitar. Frituras, evito o máximo. É isso aí. Acompanhe agora a tendência do tempo para esta terça-feira. A terça-feira vai ser de tempo instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Aqui na Serra, os acumulados de chuva devem chegar a 60 milímetros. Depois, com o decorrer do dia, as áreas de instabilidade se afastam do estado. E no interior, o tempo aos poucos começa a abrir. O Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, em Caxias do Sul, cedia uma mostra inédita na cidade. Linha de Partida apresenta 43 gravuras de Iberê Camargo, um gaúcho que se tornou ícone da arte brasileira graças à sensibilidade e paixão pelo ofício. O gaúcho Iberê Camargo faleceu aos 79 anos, deixando um acervo de mais de 7.000 obras, entre pinturas, desenhos, guaches e gravuras. As obras hoje estão abrigadas na fundação que leva o nome do artista, considerado um expoente da arte moderna no Brasil. Construído às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, o prédio minimalista foi projetado pelo também renomado arquiteto português Álvaro Siza, um dos grandes nomes da arquitetura da modernidade. Em vida, Iberê nunca se filiou a correntes ou movimentos. O legado do artista se expande para além das paredes da fundação, numa mostra itinerante pelo interior do estado. Parte dessas obras está numa mostra inédita em Caxias do Sul, intitulada Linha de Partida. São 43 gravuras que retratam as diferentes fases do artista. Aqui dá para ver esse recorte, onde começa com um autorretrato, que também é feito com uma ponta seca, que é um instrumento de metal, onde ele risca direto na matriz de cobre. Já também com modelos da figura humana, né, que é bem realista, né, a figura quase que dizendo natural, né, e com a transformação do tempo, né, ela se percebe que no final já são criaturas, né. É um recorte que dá um salto, sai dos anos 40 e vai para 1960, onde aparece já o carretel, né, que é um ícone do Iberê, que é um brinquedo de infância. Eduardo, fala dessa última obra do Iberê, dessa última gravura dele. Essa gravura ela demonstra, se percebe que tem uma rapidez na linha, é uma linha muito sensível, simples, que tem essa urgência contra a morte mesmo, né? Eu acho que ele não tinha muito tempo, já estava com câncer, né? Sabia que não tinha mais. É como se ele estivesse partindo um pouco. É como se estivesse partindo. E eu acho que o sentido do nome da exposição tem isso também, a linha de partida, né? A linha de partida inicial, que é o autorretrato, onde aparece no fundo o trem, que tem a linha férrea, né? Que o pai dele, aí novamente volta a memória, né? O pai dele era agente ferroviário, então acho que dá esse sentido de linha de partida, né? Um fio condutor para se entender todo o trabalho de Iberê Camargo pode estar nas próprias palavras do artista. Ele costumava dizer que a verdade numa obra de arte está somente na expressão que ela nos transmite, e nada mais que isso. E o que é importante mesmo é a pintura no final. Ela tem muita força. E é um quadro que é muito difícil assim, de se parar à frente a ele e se deixar passar desapercebido, né? Ele é muito forte, então tu tem que olhar várias vezes, ele vai te mostrar outras coisas que vêm vindo do fundo. Então, o Iberê é isso, é uma memória muito forte, remexida, né?
Iberê Camargo, em vida, teve apoio de mecenas que patrocinaram sua arte. E hoje deixa um legado aos futuros talentos. A Bolsa está completando sua 11ª edição. Então agora as inscrições estão abertas até dia 16 de outubro. E o destino é Buenos Aires, na Universidade de Tela, e também para o México, para a instituição chamada Soma, que é na Cidade do México. A gente pede assim uma experiência de no mínimo 4 anos, né? Então, na verdade, o incentivo é para esses jovens artistas terem essa experiência de residência que a gente entende que é muito importante para a formação de um artista, né? Eu acho que a importância do Iberê é isso, é essa entrega como ofício mesmo, acreditar numa profissão e tocar adiante, né? E o resultado disso tudo é o que está acontecendo agora, né? Eu sempre procuro, quando pinto, quando gravo, quando desenho, fazer o melhor que eu posso, quer dizer, expressar da melhor maneira o que eu estou sentindo, com toda a veemência, com toda a força de que sou capaz. Artistas interessados em concorrer a uma bolsa de estudos da Fundação Iberê Camargo podem encontrar informações no site iberecamargo.org.br. A exposição em Caxias do Sul segue até o dia 11 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 3 da tarde às 7 horas da noite. O UX TV Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.